Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. E dessa vez a crítica que vai ser da segunda temporada de Invencível. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, começando aqui a crítica, que é Invencível é uma animação de super-heróis para maiores de 18 anos, ou seja, tem extrema violência. Eu tô falando isso porque tem certos pais que vêm reclamar na internet: ah, eu não sabia, meu filho tá assistindo Invencível, uma animação que tem muito sangue, meu Deus do céu. Olha a classificação indicativa aí, ó. Fecha a boca, o erro foi teu, né? Então, vamos começar por aí. E eu, como não critiquei a primeira temporada de Invencível, eu vou criticar somente a segunda, tá? Mas eu vou dar a introduzida, né? Que como é uma animação de super-heróis, eu comecei logo pela crítica da segunda. A gente tem aqui a questão do protagonista e do desenvolvimento do protagonista e dos seus personagens secundários, né? Adjacentes ao protagonista. E na segunda temporada, depois do que aconteceu no final da primeira, né, que é o embate entre o Mark e seu pai, que é o Omni-Man, a gente tem um desenvolvimento da narrativa em que os produtores, se preocupam muito com o trauma do Mark. Isso é ruim? Não, não é ruim. É justamente pelo contrário. Eu acho que isso é muito mais característica humana de um Viltrumita, de basicamente um Superman, vamos dizer assim, que é muito benéfico notar isso ao longo dos episódios, em que eles desenvolvem, de certa forma, muito bem o desenrolar desse trauma que aconteceu na primeira temporada, tá? E ao mesmo tempo, a gente vai percebendo também, ao longo dos episódios da segunda, que novas coisas vão surgindo. Novos acontecimentos vão surgindo, inclusive do Angstrom Levy, né? Angstrom Levy, tá, acertei o nome. Que é o do Levi, né? Que vai ter, assim, uma consequência do primeiro episódio para o último episódio, né? O arco do Levi é muito importante nessa segunda temporada e é essencial trazer isso de volta à tona, porque a gente tem uma construção muito fechada, mesmo com aquele hiato absurdo que a Amazon, a empresa responsável pela animação, fez, que foi o que estragou essa segunda temporada. Me desculpa, mas a estratégia de marketing da Amazon foi péssima para essa temporada. Eles dividiram a parte 1 e a parte 2 da segunda temporada. Só que foi assim uns 3 meses ou 4, sei lá quanto tempo, entre um hiato, sabe? Entre a parte 1 e a parte 2. E foi cruel isso, foi cruel de ver isso, porque as pessoas, elas simplesmente esqueceram o hype que deixou a parte 1 da segunda temporada para a segunda parte. Então foi péssimo notar isso. Além do mais, a qualidade da animação comparativo da primeira temporada para a segunda decaiu bastante. Assim, foi assim notável a queda de qualidade da animação. Então, ao mesmo tempo em que eles desenvolvem a narrativa, eu gosto bastante da narrativa da segunda temporada, muito mais do que a primeira, tá? Eu vou dizer por quê. Porque eles sabem lidar com os pensamentos do protagonista. Eu diria que a segunda temporada é intimista. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe os pensamentos do Mark e ela sabe transpor isso em tela. Ela sabe fazer a narrativa gradual, ou seja, conforme os acontecimentos. Tem acontecimentos leves e tem o plot, né, dos acontecimentos leves, que eu acho muito legal, principalmente pelo fato de que um mero vilão da semana quase matou 3 membros dos Guardiões Globais. Isso é uau, sabe? Tipo, meu Deus.
tá bom, né? Continuamos. E, lembrando, né, em consideração, essas mortes são de maneiras brutais, tá? Então fica a dica. E também nós temos aqui em consideração vários semi-arcos que parecem ser fillers. Inclusive vocês podem estar me questionando. Nossa, o Murilo vai dizer de Invencível que tem muito filler e eu não sei o que. PS para Invencível, exceção para Invencível. Por quê? Porque sempre quando parece ser um filler, na verdade não é um filler. Porque mais adiante vai ter um super arco disso e que vão trabalhar com isso e que vai ter consequência disso. Isso é Invencível, tá? Parece ser um filler, mas não é um filler, tá? Não é um episódio que não agrega nada. Muito pelo contrário, agrega sim. Pode não parecer agora, mas adiante vai agregar bastante. Exemplo disso foi a primeira temporada, tá? Aquele marciano lá, questão de Marte, voltou para a segunda temporada agregando, sabe? Então, tem que notar essas diferenças e dizer aqui que Invencível é uma das melhores animações de super-heróis que nós temos atualmente. Não sei se é a melhor, porque tem agora a concorrência do X-Men 97. A parte, né? Mas é uma das melhores. É inevitável dizer isso. E nessa narrativa eu gostei bastante da segunda temporada no sentido em que eles brincam muito com paralelismo. No episódio 4, que é um dos melhores episódios dessa temporada, junto com o último, obviamente, a gente tem a questão do Omni-Man e a questão da Debbie, tá? Que é a esposa do Omni-Man, ex-esposa, enfim. A mãe do Mark, do protagonista, tá? Que eles estão num paralelo, tem um paralelo do Omni-Man no espaço, tem um paralelo da Debbie na Terra, num caminho assim percorrendo, num trajeto, no mesmo ângulo de câmera, numa mesma sincronia, sabe? Então é muito positivo essa agregação, tanto de questão de enquadramento de câmera, de animação, deles souberem fazer animação, em qualidade intelectual, eu diria, no sentido de enquadrar isso, quanto numa questão que agrega na narrativa. Porque a gente está sabendo que os personagens estão pensando sem um diálogo, sabe? E é... Nossa, Invencível nisso é o uau, porque tu sabe, tu entende o que os personagens estão passando, sem ao menos eles falarem e sentirem o que estão passando, expressarem esse sentimento profundo, assim. Porque eles conseguem ser, nessa segunda temporada, muito intimista. E eu gosto dessa tática deles, de serem intimistas, né? É fundamental eles agregarem isso e eles agregaram de uma maneira quase que perfeita, né? Agora, sobre problemas, além do hiato da Amazon e da estratégia de marketing horrível deles, eu tenho que dizer aqui que a qualidade da animação, a qualidade dos traços e tudo mais, ela decaiu comparando com a primeira temporada. E não foi uma queda assim, nossa, uma queda pequena. Não, foi uma queda notória. Foi uma queda perceptível e eu devo dizer, cara, tá, eles podiam ter caprichado. Se eles mantivessem o mesmo nível da primeira temporada, né, de Invencível, eu creio aqui que estaria muito melhor, inclusive, a segunda temporada do que a primeira. Eu não sei o embate, assim, da primeira e da segunda temporada. Eu acho que as duas são no mesmo nível. Porque a primeira temporada, ela tem todo o encaixe, tem toda a história muito certinho. Só que eu acho a história da segunda temporada muito melhor que da primeira. Justamente porque o nível de ameaça vai aumentando. E a questão que eles exploram mais a ética, a moral dos super-heróis, principalmente na segunda temporada, eu gostei bastante. E isso também é muito explorado no último episódio da segunda temporada, que pra mim, nossa, é um dos melhores episódios de Invencível como um todo, tá? Porque a gente tem aqui a questão do encerramento do arco do principal vilão dessa segunda temporada, que é o Armstrong Levy, que ele vai ameaçar a família do Mark, ele vai ameaçar a mãe do Mark, o meio-irmão do Mark,
E eles vão numa ética assim de que o Invencível uma hora ou outra vai ter que matar. O Invencível no multiverso, na maioria dos universos, ele é um vilão, né? Muito por causa das consequências da primeira temporada. E aqui eu relato o encaixe muito certinho, o arco fechadinho do fim da primeira temporada com o fim da segunda, cara, é cinematográfico. É cinematográfico. E eu digo, pode ter todos os defeitos de queda de qualidade da animação e pode ter o hiato da segunda temporada, que mesmo assim, mano, segunda temporada de Invencível é obra de arte mesmo assim. E o povo, não fala tanto, eu não gostei tanto assim da segunda temporada, caiu o nível da primeira, eu gostei mais da primeira. Cara, em questão de narrativa, eu achei a segunda temporada muito melhor por conta dos aspectos que eu falei. Eu acho que quando um produtor, um diretor de uma animação, ele se preocupa com o que está fazendo, ele se preocupa com os pensamentos do personagem e os efeitos dos pensamentos dos personagens ao redor em outros personagens adjacentes, cara, isso é muito difícil de fazer. E Invencível faz isso muito bem. E eu devo dizer, uma salva de palmas para quem fez essa segunda temporada, mesmo que a estratégia de marketing deles esteja horrível para a segunda temporada, que eles fizeram um hiato que acabou com a segunda temporada, assim, no sentido de hype. Mesmo assim, cara, a qualidade narrativa mantém-se a mesma. Mantém-se a mesma. E eu acho, assim, que é injusto eu dar uma nota menor do que isso por conta de, a Amazon dividiu a temporada ao meio com 3 meses de diferenças, a qualidade da animação caiu. Cara, eu acho muito injusto por conta da narrativa fazer isso, tá? Então eu vou encerrando esse vídeo aqui com uma nota 9.7 para Invencível. Eu acho que é injusto dar uma nota a menos do que isso. Porque essa segunda temporada, ela narrativamente foi quase que perfeita. Quase que perfeita. Teve um desvio e outro ali, mas é mínimo, sabe? É mínimo. E toda a complexidade deles fazerem de uma forma mais íntima os personagens, eu gostei bastante disso. Então, por isso que eu dou uma nota 9.7. Então, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página do Instagram. Vejo vocês. Até a próxima.